Eu sou 40, sou Naná. É Naná, o prefeito que cuida de você e que cuida de Ipatinga. É 40. Olá, minha gente! Estamos de volta com o nosso podcast. Que história é essa, Naná? Estamos aqui, né, recebendo o nosso futuro prefeito, Nardielo Rocha. 40, é bom frisar, né? Bem, né? Na hora lá, 40. 40 e confirma. 40 e confirma, isso mesmo. E o nosso futuro vice-prefeito, Dr. Juliano, está aqui conosco também para participar do podcast. Olha, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão enviando comentários, mensagens e pedir que compartilhem nos seus grupos, nos grupos da família, né? Importante, curtam e façam comentários para a gente colocar para o Naná, para o doutor Juliano, para que eles possam responder. Nós já tivemos 2 podcasts, né? Falando da saúde, da educação. Então é só você ir no endereço @Nardielo, com Y, hein? Nardielo, _Rocha, né? Ou então no Instagram. Esse que eu falei é do YouTube, esse endereço. No Instagram é @Naná Ipatinga, sem o acento, né? Naná Ipatinga. É fácil de achar para você acompanhar o nosso podcast. Que história é essa, Naná? Agora, hoje é uma história que mexe, mas mexe muito com os ipatinguenses, a população de um modo geral. É a questão da mobilidade urbana. E esse é um problema que Ipatinga está convivendo com ele e não é fácil, não. Então eu quero primeiro o boa noite do Naná, depois eu quero o boa noite do Dr. Juliano, para a gente dar esse pontapé inicial, que eu tenho certeza que a população de Ipatinga vai ficar ligada nesse tema que mexe, né, Nardielo? Principalmente nos horários de pico, nos horários que o povo está indo para o trabalho, voltando. É um problema sério aqui em Ipatinga no momento. Bom, primeiro, boa noite, Fernando, boa noite, doutor Juliano, boa noite a todos vocês que nos acompanham. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. E eu falo que a questão da mobilidade urbana, Fernando, ela é algo tão sério, tão importante, precisa de ser tão debatido e colocado em prática realmente ações, porque a mobilidade urbana, ela não afeta só quem dirige, quem anda de bicicleta, quem anda de moto, quem anda de carro, não. Ela afeta até quem está em casa esperando o outro. Então tem aquela pessoa, às vezes a vovó, que nem dirige, que quase nem sai de casa, mas está esperando o neto que vai jantar. Ou está esperando a filha chegar para o almoço. E não tem jeito mais, não tem hora mais. Eu gosto sempre de contar essa história, doutor, que eu lembro que em outras eleições, antes de nós termos esse pico tão grande da questão do trânsito, a gente marcava reuniões, né, nas casas, com as pessoas, de hora em hora. Você saía de um bairro, ia para o outro para fazer uma reunião. Hoje não, hoje a gente tem que marcar no mínimo 2 horas. Por quê? Porque só no trânsito, às vezes, você gasta 30 minutos. Antes nós saímos lá do Betânia, chegava no Bom Jardim com 10 minutos, com 15 minutos. Verdade. Hoje, se bobear, dependendo do momento, você gasta 45 minutos, 40 minutos. Então, realmente, essa situação do trânsito caótico, nós vamos debatê-la aqui hoje, mas ela é algo que nós temos que tratar com prioridade aqui na cidade de Ipatinga. Pois é. O doutor Juliano, boa noite, né? E esse é um tema que mexe, inclusive impacta na sua área, que é a área da saúde, né? Muito. Quantas vezes a gente está ali no semáforo, no sinal, né? E aí vem a ambulância e o pessoal do SAMU, você aera para lá, para cá. Às vezes acontece até de algum atendimento ser prejudicado, né? Com esse problema. Boa noite, Fernando. Boa noite, Nardielo. Boa noite aos amigos e amigas que nos assistem. Essa questão ela é crucial, é verdadeira. A gente vê que a Constituição nos garante o direito de ir e vir. E o trânsito de Ipatinga nos deu uma outra obrigação, que é o direito de ficar parado. Né? E isso não faz o menor sentido. Seria cômico se não fosse trágico. Mas é trágico. É trágico porque o que o Fernando falou, né? Tempo é vida. É. E muitas vezes você não consegue ter num corredor rápido a rapidez que você precisa.
Então, resolver o problema da mobilidade urbana é salvar a vida. Verdade. Né? Então, nós temos e vamos resolver isso. Se Deus quiser. Agora, o Nardielo, vamos entrar aqui, porque vamos falar das propostas do seu plano de governo para essa questão. Vamos entrar diretamente no assunto. Eu vou voltar no tempo, né, quando eu cheguei aqui para Ipatinga, 1979. Olha, aí a cidade estava em obras, o prefeito era João Lamego Neto. E o senhor João, ele, que Deus o tenha, eu o entrevistei inúmeras vezes e tudo, às vezes ele viajava um pouco na maionese, mas ele era um visionário, sabe? Ele pensava muito lá na frente. E esse sistema viário nosso, quantos anos tem? Eu falei 79, quer dizer que tem 21 com mais 24, 45 anos, quase 50 anos. Pouco ou nada mudou desde que o senhor João fez esses viadutos aí, essas trincheiras, essas rotatórias, não é verdade? No governo do Chico Ferramenta, pouca coisa se fez, aquele negócio lá, trincheira do Horto ali e tal, mas só. Quer dizer, tem 50 anos praticamente e não se faz nada. Então, Ipatinga precisa de viaduto, de trincheira, de obras estruturantes. Fala pra gente o que o Naná tem para oferecer ao povo de Ipatinga nesse sentido. Bom, primeiro é bom a gente deixar um dado aqui, que pouca gente sabe, e que ele é até assustador. É que em 2006, nós tínhamos uma frota com 75 mil veículos, 74.900. E hoje nós temos em Ipatinga uma frota de aproximadamente 180 mil veículos. Nós estamos falando de 105 mil veículos a mais. E obras estruturantes, você mesmo já disse, nesse período, por exemplo, desse crescimento de 2006 até hoje, praticamente não existiu. Nós tivemos a Manaim, que na realidade é uma obra que ainda precisa ser concluída para ter realmente eficácia. Por quê? Hoje a gente tira um trânsito de um lugar congestionado, conturbado, que é ali Cidade Nobre, a passagem por baixo ali, vindo do Betânia e etc. Mas você joga dentro do Iguaçu, passando por um gargalo, que é a Guido Malieri, descendo, passando ali perto do posto de gasolina, passando perto da Delegacia da Mulher, para cair na Cândido Rondon. Então você tirou de um gargalo, mas jogou dentro de outro. Então você não resolveu. Então, para ali ser resolvido, precisa de uma obra estruturante, que é um elevado, tirando diretamente da Manaim, passando por cima e jogando ali na Burle Marx. Então, são intervenções como essa que precisam ser feitas. E nós, quando estivemos no governo, gosto sempre de salientar, num período de apenas 2 anos e 4 meses, 2 anos e meio, com 1 ano de pandemia, nós ainda assim procuramos fazer algumas intervenções pontuais, que o momento e o tempo permitia e que o orçamento permitia. Porque nós tínhamos um orçamento que era 1/3 do atual. Hoje são quase 2 bilhões de reais. E eu fico assustado de ver um governo ter 2 bilhões de reais de orçamento e não ter feito uma obra sequer estruturante na cidade de Ipatinga. Nada. Criou quebra-mola, encheu a cidade de quebra-mola. E alguns semáforos a mais. Naquele período, mesmo com todas as nossas dificuldades e sem recursos, nós criamos alguns pontuais. Eu lembro que eles me chamaram de prefeitas rotatórias. E até hoje muita gente fala, Naná, prefeita rotatória. Eles falam assim, Naná, vai fazer mais rotatória? Eu falo, agora não vou fazer obras estruturantes. Mas acelerou muito. Mas acelerou, era o que poderia fazer naquele momento. E eu vou contar uma coisa aqui para o doutor, para você, Fernando, e para quem nos acompanha, que pouca gente sabe. E essas rotatórias, essas obras pontuais que nós fizemos, tirando semáforos, que congestionavam o trânsito, como, por exemplo, aquele ali de Cidade Nobre, e que tinha um semáforo ali que prendia a Avenida Brasil toda. Então, quando nós fizemos aquela rotatória ali, não tinha dinheiro, mas tinha que ter criatividade, tinha que ter parceria privada. E foi assim que nós fizemos a rotatória. Eu vou contar aqui hoje em primeira mão, pouca gente sabe disso. Quer um exemplo? Existe um prédio que estava sendo construído na rua Caviúna, do bairro Horto, esquina com Palmeiras. E a empresa que estava fazendo aquele prédio cometeu um equívoco e o prédio invadiu alguns centímetros. Em outrora, talvez, ele teria que ter pago uma propina para alguém dentro da prefeitura. Ou então você vai derrubar o prédio do cara, o que não justifica. Cortar um pedaço. Eu chamei o empresário e falei com ele, olha, a sua multa vai ser cuidar do povo de Ipatinga. Mas como assim?
você vai construir 2 rotatórias aqui na cidade para desafogar o trânsito. Ele falou, mas que bom, aí eu topo. E ele fez aquela rotatória ali do Bom Retiro, aquela que sobe para o Embaúbas, que tinha um semáforo ali, que de manhã... Represava o trânsito todo. Represava o trânsito até no outro. Hoje criaram outro semáforo, isso a gente discute depois, mas naquela oportunidade, e fez o do Betânia, ali perto da maçonaria. Pode parecer uma bobagem, mas ali morria um motoqueiro por semana. Tinha um acidente por dia. E hoje pega os índices de acidente lá. E feito sem dinheiro da prefeitura. Ou seja, nós tivemos a criatividade e a parceria público-privada. Quer outro exemplo? Um prédio na rua Xingus, que aconteceu a mesma coisa. Ao invés de ele pagar propina, como já deve ter pago em outrora, ou nós falávamos que ia derrubar o prédio do cara, é uma mentira, que ninguém vai derrubar prédio de ninguém, né? A fiscalização falhou naquele momento, porque deveria ter visto antes. E aí o que aconteceu? Falei com o meu amigo, você vai pagar sua multa, é trabalhar para o povo. Falou, mas como assim? Falei, você vai construir os banheiros do Parque Ipanema. O banheiro do Parque Ipanema não tinha nem porta. Hoje tem até fio dental. Foi feito no nosso governo de apenas 2 anos. E vai reformar a Praça da Vila Celeste. Ele falou, aleluia! Eu falei, então mete o queixo. E foi assim que nós construímos o que dava para construir. Mas as obras estruturantes, nós já tínhamos a certeza que elas precisavam de ser feitas e já estavam buscando recurso para tal. E hoje eu vou revelar outra coisa aqui, que na verdade essas obras estruturantes, mesmo num período de 2 anos, mesmo sem dinheiro, elas não foram iniciadas porque nós não conseguimos captar o recurso que nós íamos captar porque houve politicagem. E eu vou explicar o que é. Ali na saída do Horto, quando você está saindo para o Zipa ou para a Belo Horizonte, tem um bico de terra ali, que era da Usiminas. E nos governos anteriores, trocaram aquilo ali IPTU. Né? Não vou entrar no mérito, cada um tem sua forma de governar, posso discordar, mas eu vou te dizer que eu detectei que ali agora era do município, não era mais da Usiminas. E é uma área nobre, num local privilegiado, e toda semana eu tinha que mandar 2, 3 motoqueiros lá, porque senão subia um barraco e tinha invasão. Então era um prejuízo, é um prejuízo até hoje, porque esse menino em 4 anos não resolveu nada. É um prejuízo ainda, não recebe mais IPTU, porque não é nosso mais. Agora, não é da Usiminas mais, agora é nosso, é da prefeitura. Então a prefeitura não vai pagar IPTU para ela mesma. E ainda por cima não aconteceu nada lá. Então ali nós iríamos leiloar aquele terreno e existia inclusive o interesse de uma empresa de fazer um rodoshopping ali. Nós íamos tirar a rodoviária do centro, numa parceria público-privada. É um local excelente. Local excelente, né? Um rodoshopping. E a venda era um leilão que ia partir de 52 milhões de reais. Eu levei na Câmara e aí, por uma questão politiqueira, não colocaram para votar. Arrumaram um dono de imobiliária aí para ir lá e falar que valia 100 milhões, que 50 milhões eu estava dando de graça. E aí o Ministério Público suspendeu e mandou fazer 3 orçamentos, 3 avaliações. Quando chegou as avaliações, já era no final do governo, já não dava para fazer mais nada, a maior 48 milhões. Então o cara que falou que valia 100... Só para amarrar, só né? para amarrar. Amarrar. Aí você fala assim, não, mas o que isso aí tem a ver com mobilidade urbana? Eu já falei que poderia ser um rodoshop. Tirar a rodoviária do centro e ônibus da João Valentim Pascoal. Mas tem mais, é com esse dinheiro que nós íamos fazer as obras estruturantes. Viadutos, que estavam previstas, entendeu? E já existe o projeto, e aí eu não vou tirar onda aqui, nem ser leviano e nem hipócrita, de falar que foi eu que fiz o projeto. O projeto já existe. O projeto da trincheira, ali na Praça Caratinga, e o projeto do viaduto, do elevado aqui, em frente à portaria da Usiminas, onde entra para a cidade de Ipatinga. E nós acrescentamos mais 2, que era o da estação ferroviária e o elevado para poder sair ali da Manaim e jogar na Bulemar. Tudo isso seria feito, naquela oportunidade, com um recurso em torno de 60 milhões de reais, que provavelmente seria aquilo ali. Então, essas obras estruturantes, que são prioridades, que nós vamos fazer agora, eu e o doutor Juliano, se Deus quiser, no nosso governo, elas já estão desenhadas, já existe inclusive a autorização do DENIT, o projeto já tem o ok do DENIT, para que nós possamos começar pelo gargalo que existe no centro da cidade, ali perto do Ideal, aquele trânsito fica preso até no Horto, à tarde, e também ali na Manaim, nós já sabemos aonde vamos buscar o recurso, além do grande orçamento agora de quase 2 bilhões, e de verbas que nós vamos buscar
no governo estadual e no governo federal. Então, há obras estruturantes. Não é redundância, não. Pensar Ipatinga para os próximos 40, viu, Fernando? Para os próximos 40 anos faz parte do nosso objetivo e do nosso governo. É, aquilo que eu falei aqui na abertura, né? E me lembrei do saudoso Sr. João Lamego, né? Que foi uma figura importantíssima na história de Ipatinga. E naquela época ele pensou 40, 50 anos na frente. E agora exauriu, né? Agora chegou a vez do Naná também pensar 40, 50 anos à frente. E do doutor Juliano, né, doutor? Uma coisa importante, né, complementando o que o Nadielo falou, a frota aumentou em 105 mil. Nós temos que lembrar que Ipatinga é cidade polo. A região toda cresceu nesse período. Então a cidade hoje é uma cidade de trabalho e uma cidade de lazer da região. Então a frota de fora está vindo para cá. Além da nossa, tem a de fora. Tá flutuante. Exatamente. O camarada vem aqui fazer compra nesses hipermercados que nós temos aí aqui Shopping hoje, center. Né? Shopping, né? Sai de Caratinga, dessa região toda aqui. O doutor Juliano foi muito feliz nessa colocação, porque eu falei a frota de carro de Ipatinga. Isso. E de Fabriciano, que circula aqui o dia todo. E de Paraíso. E do Ipaba. E de Timóteo, né? A flutuante, vamos chamar assim. É muito maior. É muito maior, É muito maior. E o nosso compromisso em ser solução e não piorar o problema, quando a gente propõe a criação do Hospital da Criança e dos pequenos hospitais, a gente precisa de mobilidade e liberdade para o fluxo dessas pessoas, que vão ser mais locais, que vão ser para assistir a população. O trânsito nosso tem que ser mais livre para isso. Então, essas propostas são fundamentais para a vida dos cidadãos de Ipatinga. É verdade. Bom, vamos mudar agora o tema e passar para outro igualmente importante e que faz parte do seu plano de governo, do plano de governo do Naná e do doutor Juliano. A questão da tarifa zero. Essa tarifa zero, Naná, eu conversando com algumas pessoas, já sabe, os vídeos que estão sendo colocados, você já falou sobre isso, né, publicamente, e eles, mas isso é uma utopia, ninguém vai pagar, não sei o quê, mas eles não sabem que muitas cidades aqui de Minas Gerais já implantaram esse sistema. Isso não é utopia. Agora, para fazer isso tem que ter coragem, tem que ter vontade, principalmente, né? Porque é um tema que vai mexer muito com a população de Ipatinga. Explica para a gente o tarifa zero. Eu sempre ouço as pessoas acharem que é uma utopia. Mas eles também falaram que era uma utopia minha pagar os aposentados quando eu assumi a prefeitura de Ipatinga. Verdade. Falaram assim, não tem mais dinheiro para pagar. Né? O ex-prefeito, Sebastião Quintão, ficou meu inimigo por causa disso. Falou, se você pagar o aposentado, nunca mais eu converso com você. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque você vai pagar só um mês e não vai pagar nunca mais, porque não tem dinheiro para isso. E tinha. E nós pagamos. E continua recebendo até hoje. São questões do que você traça como prioridades. Né? Então, não é utopia a tarifa zero. Prova que não é utopia, que nós já temos quase uma centena de cidades no Brasil. 23% em Minas Gerais. Em Minas. Os municípios. 23 municípios. Né? Municípios. Então, nós já temos, e não é invenção da roda, né? Não é a primeira cidade a fazer, mas, na verdade, a tarifa zero ela vai ser implantada de uma forma gradativa. Primeiro, é importante dizer que o governo federal já destinou para Ipatinga 88 novos ônibus do governo federal. Isso não é governo Nadielo, não é governo que está aí hoje, não é governo anterior, isso é o governo federal que está trazendo para o município de Ipatinga. São, se não me equivoco, em torno de 35 micro-ônibus, ônibus menores, e um pouco mais de 50 ônibus maiores nesse projeto biodiesel, já pensando na questão aí também do meio ambiente. Então, isso já é um grande avanço que nós vamos ter, basta saber administrar. Primeiro que nós vamos poder voltar aí nos bairros altos, que é uma prioridade do nosso governo. Hoje, lá no alto do morro, não tem mais ônibus. Não tem. Pouquíssimos lugares em pouquíssimos horários. A população está sofrendo barbaridade. Muito. O cara tem que descer a pé ou subir a pé, imagina o idoso, né? E o micro-ônibus, esse cata todos os cantinhos da parte alta da cidade. Então, isso já é uma grande vantagem. E o próprio biodiesel, o próprio ônibus novo, a própria condição nova, ela já joga a tarifa para baixo, porque a tarifa é uma planilha. Existe uma planilha que compõe uma tarifa.
né? Pneu, Embreagem, borracha, sei o quê. combustível e por aí afora vai, de acordo com o número de passageiros. Hoje, Ipatinga, então nós já vamos ter aí uma queda na planilha. Hoje, Ipatinga já paga subsídio para a empresa. Ela não fica contando para os outros, mas ela já passa dinheiro de acordo com o número de passageiros. Então já é pago um subsídio, né? Já é pago um valor para a empresa de ônibus. Então esse valor simplesmente vai ser alterado e nós vamos criar o Fundo Municipal de Transporte Urbano. Então nós vamos ter o fundo, que nós podemos buscar recursos nele no Estado e na Federação, somado com a planilha que já vai cair automaticamente com o biodiesel e tudo mais com as prioridades que nós vamos colocar aqui na cidade. Então não tem nada fantasma, não tem nada fictício, não tem nada disso. O que nós vamos é colocar gradativamente. Ninguém vai chegar e falar assim, o tarifa zero, ou seja, o pagamento zero, vai acontecer de cara em todos os dias da semana. Nós vamos implantá-lo gradativamente. Meio de semana. Colocamos primeiro nos finais de semana. No fim de semana. Isso. Na parte alta, que é a parte hoje que mais sofre. Nos corredores para a UPA, para o hospital. Aí nós passamos para toda a quarta. Depois nós passamos para quarta e sexta. Até nós chegarmos a todos os dias da semana. Então, isso reflete diretamente na mobilidade urbana. Óbvio, se você tem um ônibus com ar-condicionado, um ônibus em condição de uso, com conforto. Diminui os carros. E de graça, e sem tarifa, é óbvio que você vai deixar seu carro na garagem. Muita gente que usa esse carro hoje por essa necessidade. E sem contar que nós vamos gerar uma economia muito grande para os trabalhadores, para os nossos comerciários, pessoas que trabalham no comércio do centro, para as grandes empresas, que podem, inclusive, passar a ser cobrado dela valores próximos ao que ela pagaria, por exemplo, com o Vale Transporte. Então, tudo isso somado é um contexto que nós vamos criar, sim, não tenha dúvida, pode ter certeza que o tarifa zero, o pagamento zero, vai ser uma realidade em Ipatinga. Inclusive, na área específica do Dr. Juliano, isso tem um impacto grande, porque hoje tem muita gente que não tem dinheiro para pagar a passagem para ir num posto, numa UBS, para ir na UPA, às vezes fica em casa sofrendo, né? E tendo o tarifa zero, isso vai ajudar muito, né, doutor? Com certeza. O pagamento zero no transporte é um direito do cidadão. Se você lembrar lá o que Margaret Thatcher dizia há anos atrás, que você não tem dinheiro do governo, o dinheiro é público, o que o Nadiel está fazendo aqui é dar uma aula de gestão. É usar o que tem em benefício das pessoas. Então, se podendo fazer, a população vai ter um ganho que é dela mesma. É devolver para ela o que é dela. Então, assim, chama-se fazer gestão pública. Eu parabenizo e tenho certeza isso que vai ser implantado. Com certeza. Bom, eu quero pedir a você... Ô, Fernando, desculpa. É só porque essa questão, essa prioridade, né, que é o pagamento zero, eu repito, né, ele já existe. Ele já existe. É como nós dissemos, 23% dos municípios mineiros. 23 municípios. Municípios em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Então, isso já existe, isso não é invenção da roda. O que nós precisamos é de fazer gestão, como disse o doutor. É isso que nós precisamos de fazer. Porque... Aliás, o que não tem hoje aí é gestão, né? Está precisando de ter um gestor. Né? E o gestor está aqui. Eu falei no início e repito, com quase 2 bilhões de reais, não tem como encerrar um mandato de 4 anos sem uma intervenção no trânsito da nossa cidade. Falei uma. Nem a rotatória, que às vezes eles me criticam ou me falam dela comigo de forma pejorativa. É melancólico, né? Nem isso. Não pode dar um ventinho aí mais forte, que os semáforos ficam no piscando. E principalmente em alguns pontos, como na passagem ali para o Canaã, Cidade Nobre. Ali é terrível quando o semáforo falha, né? E dá uma chuvinha, nem precisa ser uma chuva, não. Ali fica aquela confusão, ninguém sabe, dá acidente, uma série de coisas. Com certeza. Né? Mas eu quero pedir ainda tem mais sobre essa questão do transporte, mas antes eu quero pedir a você que está nos assistindo, né, que está nos acompanhando, para enviar um comentário, compartilhar, importante, hein? Nos grupos familiares, compartilhar esse vídeo, o nosso podcast. Que história é essa, Naná?
Hoje nós estamos falando de mobilidade. No YouTube, @nardielo_rocha, tá bom? E no Instagram, @nanaipatinga, tá? Não esqueça disso. Bom, Nardielo, ainda sobre essa questão do transporte público, tem uma questão importantíssima que é o Ipatinga não está isolado. Aqui nós somos uma região metropolitana. Os 4 municípios que são, vamos dizer, satélites, né? Ipatinga, Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Então, é preciso integrar esse transporte público com essas regiões. Igual o doutor Juliano lembrou bem, nós falamos a questão dos veículos de outras cidades que circulam aqui. Tem os ônibus também de outras cidades que circulam aqui. Como que é essa questão, terminal rodoviário integrado, o que você pensa a respeito sobre isso? Olha, essa colocação ela é muito importante porque nós vivemos numa região metropolitana que, por lei, ela já é legalmente tratada como uma região metropolitana e numa área totalmente conurbada. Né? Por quê? Hoje, você falar que Santana do Paraíso e Ipatinga quase que se juntam numa só cidade. Você pegar a Cidade Nova, hoje, praticamente dentro de Ipatinga. Você cata no dedo um morador de Cidade Nova que não trabalha em Ipatinga. Você cata no dedo alguns que estudam lá. A maioria estuda aqui, principalmente curso superior, curso técnico. E engraçado, porque antes, Nardielo, era só o Amaro Lanari que tinha essa questão, né? Depois veio expandindo o Santana do Paraíso de lá para cá e veio tomando conta, né? Ali foi se aproximando de Ipatinga. E hoje é como que você falou, todo mundo vive, né? Onde você mora, Cidade Nova, Santana do Paraíso, epa, não. Você saiu da Granja Vagalume, ali, você já está em Santana do Paraíso. Você saiu na zona rural nossa, que é pequena, você saiu ali para Ipanemi, você já caiu no Achado ali, você já caiu em Santana do Paraíso. E assim sucessivamente. Então, não tem como mais, principalmente no transporte coletivo, nós tratarmos de forma separada. Né? Não, nós precisamos de fazer, sim, de tratar isso de forma atendendo o anseio dessa população. Então, nada como um grande terminal para a integração do transporte público e aí, é claro, com a participação da agência metropolitana, porque ela precisa também de sair do casulo, né? Uma agência metropolitana com vários funcionários e etc., e que tem um rendimento dá nível de resultado, com todo o respeito, né? Pequeno, baixo, quase se não for baixíssimo, né? Pouca gente sabe que existe essa agência metropolitana. Aqui. Não entendam isso como uma crítica à agência, entendam como algo que precisa de ser operado de forma diferente. Então, nós precisamos que isso seja trazido para a prática. Nós deixemos de ter uma cidade, uma região metropolitana no papel para transformá-la na prática. E nada mais justo que isso se comece imediatamente pelo transporte público, que é algo que atinge todos os municípios. Quantas pessoas de Fabriciano trabalham em Ipatinga? Vice-versa também, pessoas daqui de Ipatinga que trabalham em Coronel Fabriciano, e assim sucessivamente. Aliás, é bom a gente relembrar algumas coisas que foram feitas, né, no seu mandato, curto mandato, 2 anos e meio, né, e com muito pouco recurso, né? E com um ano de pandemia que parou o planeta. Ainda teve a pandemia no parou meio, o ainda planeta, né? Arrebentando tudo, né? E, pelo amor de Deus, nem é bom lembrar, né? Bom, recuperação e ampliação do sistema cicloviário do município, pavimentação, recapeamento, foram 91 ruas, não é isso? E avenidas pavimentadas, enfim, obras de terraplanagem, tapa-buraco, tudo. Como que foi isso, Naná? Conta pra gente, assim, como que foi tratado essa questão aí? Bom, primeiro é bom lembrar que quando eu assumi o governo, Ipatinga não tinha sequer contrato em vigor com a empresa de tapa-buraco. Então, não tem jeito de você tapar buraco com funcionário da prefeitura só. É praticamente impossível. Até porque o horário de trabalho deles, a quantidade, você faz a licitação e compra,
né, a matéria-prima, ela já chega aqui quase 9 horas da manhã, porque tem que ir lá na empresa buscar, e aí, enfim, é toda uma logística. Então, a cidade era um queijo suíço. Tinha buraco para tudo quanto é lado. E aí eu falei, poxa, não tem mais jeito de tapar buraco em Patinga. O asfalto de Patinga tem 40 anos. Ele não precisava de chover para ele dar buraco, não é só cuspir. Se cuspisse no chão já dava um buraco, não precisava nem de chover. É remendo asfalto Sorrisal. Exatamente. Então, poxa, nós não podemos pensar em Patinga de tapa-buraco, nós precisamos de fazer um recapeamento asfáltico dessa cidade. E aí, o que eu fiz? Eu organizei as finanças da cidade e fui buscar um recurso. E aí apareceu um programa chamado Finisa, que é um programa da Caixa Econômica Federal, com juro baixíssimo. Nossa cidade com um grande poder de endividamento, mas desorganizado financeiramente, tinha que se organizar. E eu voltei a pagar o aposentado, eu fui colocando em dia os salários, e etc, etc. E aí nós ganhamos condição para isso. Levei na Câmara de Patinga e o prefeito atual, era vereador, votou contra. Mas ele foi voto vencido. E foi com esse dinheiro do Finisa que nós fizemos as obras e deixamos em caixa, que ele está fazendo obra até hoje. Desde tapa-buraco, desde asfaltamento, inclusive o prédio da prefeitura, que ele não teve competência para terminar até hoje. É com o dinheiro do Finisa, que foi captado no nosso recurso, que o prefeito atual votou contra, mas depois ele está usando o recurso e ele entendeu, né, que nós estávamos certos. Eu agradeço a ele por ter reconhecido que nós estávamos corretos. Né? Pena que ele não continuou fazendo a gestão. Então, naquela oportunidade, com esse recurso, por isso gastou um tempo, que nós tínhamos que organizar, levar na Câmara. E quando nós levamos na Câmara para fazer isso, foi uma verdadeira viagem. Por quê? Porque quando você traz um recurso como aquele, que na época girava em torno de 70 milhões, e ele votou contra, mas agora fez um de 80, e ainda deixou 30 na Câmara para passar o projeto, né, para poder agradar quem vota, ainda deixou 30 na Câmara. Fazer um agrado. 30 milhões, né? Depois nós vamos falar sobre isso no momento certo. Mas, enfim, a cidade de Ipatinga teve, primeiro, que fazer uma emenda no plano plurianual. Eu tive que levar na Câmara, vereadores votarem em duas votações. Duas votações. Eu sancionar a alteração no plano plurianual, porque Ipatinga não tinha previsão de ter obras. Então, para gerar obra, eu tive que criar uma rubrica dentro do PPA, que era o plano plurianual, que é aquilo que você faz de 4 em 4 anos, você faz no segundo ano de mandato, valendo até para o primeiro do ano seguinte. Tem muito gestor que nem sabe o que é PPA, mas é isso. E depois nós tivemos que fazer uma alteração na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Para fazer na LDO, primeiro teve que fazer no PPA. E depois na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Então foi todo um rito, com muito trabalho, com muita dificuldade, para a gente poder começar a fazer obra na cidade. E aí nós fizemos o recapeamento asfalto de 91 ruas, priorizando as avenidas com mais trânsito. É óbvio, os corredores, o Brasil, a Colatina, que era esperado, tinha até carro andando, SOS Colatina, Rua Colatina no Caravela. Ficou um pedaço sem fazer, pequenininho, porque lá tinha que fazer um reparo, tinha primeiro que trocar uma tubulação, e estava chovendo, se nós abrisse, nós não fechava, e o governo até hoje não fez. O pedacinho que faltou está lá até hoje. Então, nós priorizamos as principais avenidas e fizemos 91. Além de mais de 50 muros de arrimo em lugar que tinha casa de muita gente caindo. Então, esse foi o primeiro passo para captar o recurso de um governo quebrado, de um governo desorganizado, sem obra prevista. Então, nós tivemos que arrumar toda essa casa primeiro, para depois nós começarmos a fazer as obras. E mesmo assim, fizemos tudo isso que você citou aí, essas obras importantíssimas para a cidade, e agora nós vamos fazer muito mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. As partes altas, eu moro numa parte alta, né? Lá no Alto Boa Vista, meu querido Alto Boa Vista, as partes altas estão carecendo, né, desse recapeamento. Porque de tanto buraco e tapa-buraco, aquele que eu falei aqui, esse remendo, esse asfalto Sorrisal, que eles falam, dá uma chuva, ele derrete, né? Aí o negócio ficou, você anda, parece que você está andando numa estrada de terra, né? De tanto... Fernando, né? O lamentável é que esse governo, repito, ele fez agora um Finisa de 80 milhões, quem era contra, antes, e o que ele está fazendo é obra eleitoreira.
Então, a parte alta não pode ser tratada como um cabide eleitoreiro, como ele está fazendo. A parte alta tem que ser tratada com responsabilidade, igual nós tratamos a parte baixa. Então, nós fizemos a parte baixa com um asfalto, com uma camada que realmente vai durar décadas em Ipatinga. E o que esse governo está fazendo? Ele está indo na parte alta da cidade, nos altos do morro, e aonde tem paralelepípedo, ele está jogando asfalto por cima. O cara é um fanfarrão, é um irresponsável. Ele está jogando dinheiro do povo no lixo. Só para enganar, é só para durar até na chuva, porque na chuva vai lavar tudo. Sorrisal. Quer um exemplo? Entra na nossa rede social, que nós fizemos o alto do Barra Alegre esse final de semana. Nós fizemos lá um arrastão, fizemos lá uma visita em todas as casas da parte alta, mas da parte alta mesmo, depois da creche João Dornelles que nós construímos. E lá, o cara tinha jogado asfalto, tinha 4 dias, e o asfalto já estava lambido. Yes. Está na nossa rede social, para quem quiser ver. O jovem Johnny Vieira fez a matéria, foi lá, filmou e tudo. Mostrou, eu vi. Você viu? Vi. Então não é onda. Então ele está tratando a parte alta como se fosse um lugar que ele só está fazendo para durar até na chuva. Porque o dia que vai começar a chover em novembro, já passou a eleição. Então está jogando dinheiro fora e tratando o povo do morro como se fosse um povo que não merecesse o carinho que nós vamos dar e já demos no passado. Então um desrespeito com a população, ir no morro, jogar asfalto em cima de paralelepípedo, sabendo que na primeira chuva tudo vai embora. É assim que está tratando o povo de Ipatinga. Falta tudo, né? Falta ética, né, doutor Juliano? Falta compromisso, né? Compromisso com a população, né? Nós tivemos essa oportunidade de estar lá no Barra Alegre esse fim de semana e é nítido. Eu sou médico, não sou engenheiro, mas você vai ver que o negócio já trincou com 4 dias. É um absurdo. E não tem sustentação, né? É como se vai descer uma fatia de bolo ali, é só chover. Parece que você está fazendo um bolo e vai jogando glacê. Exatamente. Aí o glacê vai escorrendo, aí depois ele vai embora, vai ser lambido. Tá claro que isso vai acontecer. É uma forma de enganar a população. Então você, né, você que é morador aí da parte alta, e ele tá jogando esse asfalto aí, você fica tranquilo, a chuva vai levar tudo. Mas o Naná vai voltar e vai fazer de verdade. Vai tirar o paralelepípedo, vai compactar, vai colocar a bica corrida, vai fazer o salgamento e depois vai pôr o asfalto para realmente durar décadas. É assim que tem que ser feito. Com certeza. Agora nós vamos dar uma pequena pausa, porque o doutor Juliano vai responder perguntas que foram feitas no nosso podcast sobre a saúde, que não puderam ser respondidas naquele momento. Ele vai responder, né? E peço a você que continue enviando perguntas sobre esse nosso tema aqui, da mobilidade urbana. No final nós vamos responder. As que não der tempo, depois serão respondidas também, né? Participando do nosso podcast Que História é Essa, Naná? O endereço para você mandar o seu comentário, para você curta nos grupos, eu sempre estou frisando isso, grupos da família, né? Curta e compartilhe o nosso link no YouTube, Nardielo _Rocha, Nardielo com Y, hein? Não esqueça disso. E no Instagram, né? Naná, @Naná Ipatinga, né? É isso mesmo? Tô certo? Então, tanto o endereço não pode @Naná Ipatinga. Bom, então nós vamos dar uma pausa e o doutor Juliano vai responder as perguntas. E na sequência, nós temos muita coisa ainda o que falar sobre esse tema mobilidade urbana. Doutor Juliano, vamos responder umas perguntas que vieram do Instagram? Bora, vamos lá. Quais as inovações serão feitas nas UBSs? Olha, vamos reestruturar muitas unidades básicas de saúde, né? Recompor o programa de saúde da família como precisa ser feito. A gente vai criar uma linha de corte de medicamentos para que não falte medicamento nas unidades de saúde e vão começar a fazer pequenas cirurgias nas unidades de saúde para que as pessoas não tenham que se deslocar até na UPA para resolver pequenas coisas, né? As cirurgias feitas fora da cidade voltarão a ser feitas dentro de Ipatinga? Onde? E aí vou emendar com uma outra aqui. As filas de cirurgias estão enormes, estou há 5 anos esperando. Olha, saiu daqui sem precisar de sair. Então, assim, retornar para cá é voltar à origem do que precisava de ser feito, né? Nós temos 4 salas de cirurgias lá no Hospital Municipal, só 2 estão montadas. Se as 4 estiverem montadas e funcionando plenamente, nós temos capacidade de fazer quase 5.000 cirurgias por ano. Então, ninguém precisa ficar na fila esperando, é só fazer a coisa acontecer. Vai valorizar o planejamento familiar? É um direito da população. Sem dúvida nenhuma. O planejamento familiar, se ele não está funcionando, deveria funcionar, porque é um direito da população ter acesso a esse programa, né?
Você controlar a família é um direito seu. Agora, tem parâmetros legais para isso. Se o programa estiver funcionando, a pessoa pode recorrer porque é um direito dela. Por último, um recado para o morador de Patinga. Olha, vamos resgatar a saúde do município, vamos ampliar o atendimento e vamos fazer uma gestão que vai trazer segurança para a população. Dá uma olhadinha no programa de governo, ele é muito inovador e muito completo. Estamos de volta com o nosso podcast. Que história é essa, Naná? E olha, tá bombando, hein? É como eu digo lá na rádio, bombando em audiência. É isso aí. E você que está nos assistindo, não esqueça de enviar o seu comentário, né? A sua participação é muito importante. Deixa aí o seu nome para a gente responder. No final, daqui a pouco, a gente vai falar. E aquilo que não puder, não tivermos o espaço para responder, não tem condições de responder todo mundo, mas tudo isso vai ser aqui devidamente olhado pelo Naná, pelo Dr. Juliano, que estão aqui participando conosco, e nós vamos responder posteriormente. Bom, olha, Naná e o Dr. Juliano, nós tivemos esta semana passada, alguns dias atrás, um evento importantíssimo para a região, para o governo federal, né? Que era uma promessa feita aqui pelo atual presidente, né? Dessa duplicação da BR-381, mas não aparecia, né, interessado, vamos dizer assim, porque é uma coisa complexa que não dá para a gente ficar, para explicar isso aqui em detalhes, mas não estava achando quem pegava, vamos dizer assim, o boi pelo chifre. Mas agora foi. E tivemos, foi arrematado aqui esse trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Claro, Patinga está aqui contemplado. A gestora 41, a empresa que vai assumir a gestão da rodovia, vai fazer as obras e a gestão por 30 anos. Eu queria, Naná, que você dissesse qual o impacto disso para Ipatinga, para a economia do município, né? E o fim, a importância do fim da rodovia da morte. Olha, Fernando, primeiro é bom a gente salientar, e eu gosto sempre de dizer isso, indiferente de governo ser de direita ou ser de esquerda, o importante é o compromisso com a cidade, com a região e com a gestão. Todos nós sabíamos que esse leilão da 381, ele era tratado de uma forma praticamente sem chance de ser habitado ou de ter empresas presentes no leilão. E todos nós sabíamos por que ele era deserto. Eu não sou engenheiro, mas eu sou morador de Patinga. E nós estamos sonhando com isso desde que eu nasci. Desde que meu pai nasceu, que a minha avó nasceu, e por aí afora vai. O problema era a parte até Caeté. Porque de Belo Horizonte a Caeté, ninguém vai pegar um negócio daquele. Que já tem, segundo estatísticas, que eu acho até que ela não é verdade, tem mais, tem 2.000 famílias para ser negociado com elas. A desapropriação. A desapropriação. Qual empresa vai pegar um abacaxi desse? Ainda que dali para baixo fosse filé. Mas esse pedaço aí do pé de frango, ninguém vai pegar nunca. Então fez deserto mais uma vez. E aí o governo teve a sensibilidade, ou melhor, eu creio que essa sensibilidade outros também já devem ter, né, até esse governo mesmo, porque estava claro, foi lá e tirou essa parte. Isso aí é o governo que vai negociar. Esse é o governo que vai negociar. Pronto, levou na B3, aconteceu na hora. Então, essa ação, ela tem que ser tratada com a significância que ela teve. Se não fosse essa ação, não tinha de novo. Dava deserto de novo. Dava deserto de novo. Então, resumo da ópera. Vamos explicar o que é deserto? É quando não aparece ninguém para poder... Ninguém quer. Não é ninguém quer. Não aparece nenhuma empresa para poder fazer a proposta e assumir a obra. Pronto. Então, passou essa fase agora. E agora nós vamos ter realmente a obra em andamento. O que isso representa? Primeiro, eu gosto sempre de falar de vidas, né, de gente, de ser humano. Representa muito menos morte nessa estrada. É raro alguém que não tem um parente que já morreu na 381. Quando não é a morte, é um acidente,
Isso aí. Uma história, né? Quando você não tem um parente, você tem um amigo. É. Ou alguém que você conhece. Então, e isso é todo dia. Então, a primeira coisa, essa parte da segurança. É claro que é fundamental para a nossa economia, mas eu trato primeiro vidas, primeiro gente. Então, por isso eu falo da segurança que vai gerar, que vai ficar muito melhor para você transitar. Haja visto o pedaço hoje, por exemplo, de Belo Horizonte a São Paulo e a redução do número de acidentes. Bom, e aí nós vamos falar agora da economia, da importância para o leste de Minas. E como Ipatinga é um dos carros-chefe do leste de Minas, e nós temos aqui um mercado extremamente promissor, eu acredito que Ipatinga vai passar a viver novos tempos a partir do momento que a 381 estiver realmente duplicada. Eu sou metalúrgico, aposentado, trabalhei 24 anos na Cearia, onde transforma o gusa em aço, exatamente o aço, que é utilizado inclusive para a fabricação de veículos, e lembro N vezes que algumas empresas de construção de veículos, né, ou seja, montadoras, ameaçaram vir para Ipatinga. Eu lembro. E toda vez que alguma ameaçava, às vezes ela pedia uma isenção de imposto, alguma coisa, começava a discutir, passava uns dias e você falava assim, ó, foi lá para São Paulo. Foi lá para o Rio de Janeiro. Eu lembro. Chevrolet foi para o Rio Grande do Sul. Eu lembro de uma recente que foi para Resende, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque Ipatinga é ruim? Não, porque ninguém consegue escoar o produto. Eu vou produzir carro o dia inteiro para botar numa cegonha, para sair na 381. Hein? Para começar, a cegonha tem que ir no meio da pista. Porque se ela for na beirada, tem árvore para tudo quanto é lado, pega no carro de cima. E quem vai querer escoar produto aqui? Então nós perdemos N oportunidades. Por que eu estou falando do aço? Porque o aço estava aqui dentro. A Usimec naquela época tinha a Usistamp. Ela fabricava o produto para a Fiat, mas a Fiat não queria vir para aqui. Porque ela não queria escoar o produto final dela daqui. Então, eu citei esse exemplo, mas eu podia ficar aqui o dia inteiro citando exemplos. A noite inteira citando exemplos de outros segmentos também industriais e comerciais. Então, eu não tenho dúvidas que nós vamos viver uma nova era, nós vamos ver novos tempos, e não vai nem precisar da duplicação ser concluída, não. Só de falar que vai duplicar, já vai ter gente crescendo o olho para vir para Ipatinga, e isso é muito bom para nós. Então, nós temos que manter um bom relacionamento com o governo federal, repito, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele do centro. O que nós precisamos é de conversarmos com o governo do estado, com o governo federal, trazermos recursos para que nós possamos agora aproveitar esse boom que tende -se a dar com essa questão da 381, captar o máximo de emprego e renda para a nossa cidade. Doutor Juliano, na área da saúde, essa questão da duplicação, isso vai impactar diretamente, né? Porque os hospitais, principalmente, vou dar um exemplo de uma aqui, o Santa Margarida de João Molevade, né? E naquele trecho ali acontece acidentes todos os dias, vários por dia, né? Às vezes o Santa Margarida não está dando conta de atender a clientela local, lá os problemas locais, ainda chega ali 20, 30, 40 feridos para ser atendidos, né? E nós temos esse impacto aqui no Mascunha, né? Ipatinga também, traz para cá também, né? Chega também. Então vai ser muito importante, né? Vai. Eu vou ser um pouquinho mais agressivo com relação a isso. Pô, que bom que saiu agora, né? Perspectiva de duplicação. Porque, no meu ponto de vista, até hoje, ela foi tratada de forma vergonhosa e criminosa. Você imagina quantas pessoas estariam vivas se isso tivesse sido feito há mais tempo? E nós, politicamente falando, nunca fomos olhados com o respeito que é necessário. Por quê? Minas Gerais só tem 2 regiões metropolitanas. A de Belo Horizonte é nossa. Olha a importância que seria isso se tivesse tratado com essa clareza. Essa duplicação vai fazer de Ipatinga o portal do leste de Minas, não tem dúvida nenhuma. Foi citado agora há pouco que as cidades ao redor cresceram e conurbaram com Ipatinga. Mas cresceram porque Ipatinga é o foco do crescimento. Então, não só a questão de salvar a vida, mas economicamente essa duplicação vai transformar o leste de Minas. E passa por nós, porque é um grande corredor de passagens do Nordeste para o Sudeste, é aqui. Então, assim, isso impacta, né? Isso impacta diretamente no Bahia, crescimento, na economia, né? e na saúde, né? Nossa e da região. Agora, reforça mais ainda
a questão das obras estruturantes, dos viadutos, das trincheiras que você vai fazer no seu governo, porque esse trânsito vai passar aqui dentro, passa aqui dentro, né? E vai aumentar muito. E isso vai impactar diretamente no trânsito no nosso dia a dia aqui. Na verdade, essas obras estruturantes, tanto dentro da cidade como, né, na BR, elas mudam a história da cidade, né? Se nós pararmos para avaliar, a última obra estruturante que nós tivemos aqui a nível de trânsito, próximo de nós aqui, foi na época que o Alexandre Silveira era presidente do DENIT, quando nós conseguimos, né, através dele, do empenho dele, dos políticos da época, a gente tem que salientar todos, mas a questão do anel rodoviário. Mudou e muito. Você já pensou aquelas carretas que passavam ali? Passava tudo Você ali. lembra aquela ponte de Fabriciano, quanto tempo que ela ficou interditada? Sim. Já pensou se as carretas, os caminhões estivessem passando por ali ainda? Se fosse o nosso escoamento? Caos total. Né? Então, quer dizer, as intervenções políticas que geraram esse tipo de obras, elas precisam de ser salientadas e agora essas estruturantes serão fundamentais para a nossa cidade, por isso nosso governo vai priorizar, mas também essas no entorno são fundamentais. Muito bem, nós estamos caminhando para a reta final do nosso podcast, mas antes dos comentários, né, que foram feitos, que nós vamos responder aqui, tem alguns assuntos que não pode passar aqui sem eu comentar. A conclusão da galeria do córrego do Bom Jardim, as vias laterais da Crisântemo, da Manaim e também a galeria ligando o córrego Forquilha ao Ribeirão Ipanema. Então, essas obras estão no seu plano de governo? Elas não só estão, como elas foram registradas no nosso plano, não é de conversa do Boitatá, né? Realmente, elas foram estudadas para que elas fossem colocadas no plano. Porque quando nós fizemos o plano de governo, eu fiz uma exigência a todos que estavam junto conosco na organização do plano. Primeiro, que ele fosse feito por eixo temático. Então, quem discutiu o plano de governo da educação foi professores. Quem discutiu o plano de governo da saúde foi capitaneado pelo doutor Juliano, que é médico. Então, eu não aceitava nada inexequível. Nós podemos não conseguir fazer tudo, mas nós vamos trabalhar para isso. Agora, inexequível não. Porque como que se fazia plano de governo aí e tem gente que fez de novo? E tem gente até copiando o nosso ao dedão. Não tem problema, não fica à vontade. Não escreveu no dele, mas está falando que vai fazer. 4 dedos, 40. 40. Então, não tem problema nenhum, né? O cara não escreveu no dele, mas quando viu o nosso, achou que é bom e tá falando que vai fazer também. E nós queremos que faça mesmo, né? Mas quem vai fazer somos nós, que se Deus quiser, vamos vencer as eleições com o apoio da população. Então, o que acontece? Você pega uma cidade lá de Santa Catarina, que é uma cidade bonita, uma cidade lá do Paraná, aquela cidade maravilhosa, e pega o plano de lá, Ctrl-C, Ctrl-V, e vem dar uma enquadrada no nosso, mas nada daquilo tem jeito de ser feito aqui. Então, nós não permitimos que isso acontecesse. Então, quando nós discutimos isso aí, nós discutimos com certeza do que nós estamos falando. Eu tive, semana passada, na casa do senhor Salomão, lá no bairro Bom Jardim, e o doutor Juliano, inclusive, estava junto, e 2 ou 3 mulheres, pelo amor de Deus, prefeito, quando vocês vão terminar de fazer essa questão da galeria aqui do Bom Jardim? E no nosso governo, que nós... foi rápido com a pandemia e tudo, já estava no nosso programa, e como não deu para fazer, porque veio a pandemia e parou o planeta, até fazer uma reunião era difícil, mas nós cuidamos pelo menos da limpeza dele. Ele ficou sempre limpo, para não transbordar, para não entrar água na casa dos outros. Agora nós vamos fazer o que tem que ser feito. E não é só lá, você disse aí, próximo a Crisântemo, idem. Isso. Nós temos um gargalo na rua Pelicano, ali no Vila Celeste, que precisa de ser resolvido. Então, quer dizer, porque no córrego, eu falo ali, o córrego Forquilha, né, que vem do Forquilha para desembocar ali no Ribeirão Ipanema. Então, lá, se você subir mais em cima, próximo a Antônio Boaventura, lá no Vila Celeste, também um gargalo que nós temos ali. Hoje está todo sujo, na nossa época nós limpamos, nós fizemos do lado um pomar, né, e eu tive lá agora recente, triste ver a situação que abandonado, se encontra. Abandonado, cheio de lixo, lá dentro tem lata de óleo, lá dentro tem lata de tudo. Então, quer dizer, enfim, nós vamos cuidar dessa parte que é da mobilidade urbana também, porque em cima dessas galerias podem inclusive ser feitas avenidas, ser aumentado ruas, ser alargado ruas. Por quê? Porque faz parte da mobilidade urbana. Eu conversava muito isso com o doutor Juliano, principalmente nas nossas caminhadas. Nós temos, às vezes, passado
à beira desses córregos, à beira dessas galerias, e temos discutido muito esse tema, porque é uma prioridade que nós vamos fazer, porque senão o trânsito de Ipatinga vai virar um nó. Então nós vamos passar aqui pro pessoal que deixou a mensagem no YouTube, no @nardielo_rocha e no Instagram, no @nanaipatinga. Muita gente mandou mensagem. Não temos condições de responder todas elas agora, mas todas serão respondidas nos próximos podcasts que nós vamos fazer, né? Eu quero já agradecer a Renata Melo 986. Ela está dizendo aqui aquilo que você falou, Naná. O nosso trânsito está pior. E ela diz aqui, ó, pior do que o de São Paulo. Ela deve que anda lá pro lado de São Paulo e realmente tem determinados horários que tá feia a coisa. Porque o que deixa o trânsito pior, às vezes, do que o de um local que tem muito mais carro, é a falta de organização e infraestrutura. Então, às vezes, tem um lugar que tem 1 milhão de veículos transitando. Mas se tem infraestrutura e tem fiscalização e organização do trânsito, ele fica carregado, mas flui. O problema do nosso é que, além dele estar carregado, ele não flui. Por quê? Porque é onde tinha... Outro dia eu vi nos grupos de WhatsApp, eu não sou muito de ficar vendo isso, mas eu lembro que esse aí viralizou. É um quebra-mola que foi construído debaixo de um semáforo. E ninguém conseguia entender. O cara falou assim, mas peraí, já tem o semáforo, para que o quebra-mola? Né? Então, vai represando mais o trânsito. Então, nós temos que transformar o trânsito num trânsito seguro, mas com intervenções inteligentes e eficazes. Com técnicos, né? Pessoas engenheiro de tráfego. Engenheiro de tráfego. Né? O que a gente vê hoje em Ipatinga é que o chefe do tráfego, o chefe do trânsito de Ipatinga hoje, né, o diretor de trânsito, ele não tem nenhuma preparação para isso e ainda por cima é genro do dono do cara que pinta a rua. Há poucos dias tinha uma denúncia dessa. Então é assim que está sendo tratado na nossa cidade, né? Um balcão de negócios, e aí não tem jeito do trânsito funcionar. É um absurdo. E olha, agradecer aqui ao Fabiano.Vidal, tá aqui, ó, Ipatinga vai virar um canteiro de obras, é Naná e Dr. Juliano, é 40. Enquanto uns falam que vão fazer mágica na saúde, olha aí, doutor, faz uma maquiagem de obras para postar em redes sociais e tentar enganar o povo. O Nardielo e o Dr. Juliano têm propostas concretas, executíveis, justas para a nossa cidade. Que Deus abençoe vocês dois, né? E amém. Que não paguemos o preço de engano por mais 4 anos. Vote certo, vote 40. Na verdade é o seguinte, eu falo o seguinte, que o povo de Ipatinga, ele não votou mal. O povo de Ipatinga foi enganado. Porque tudo que ele falou que era mentira, infelizmente o povo acreditou. E se as mentiras fossem verdade, e ele tivesse feito, talvez Ipatinga tivesse melhor. Mas agora está na hora da gente fazer a correção. E não acreditar mais em fake news. Fake news. Não acreditar mais em varinha de condão. Nós estamos vendo aí gente falar com varinha de condão para falar que vai resolver o problema da saúde de nossa cidade. E ainda permitindo que os outros falem que ele é doutor. Né? Então nós temos que ficar muito atento. O doutor de verdade está aqui, ó. Esse aqui é doutor, é médico, tem CRM, tem 32 anos de Márcio Cunha, mais de 30 anos no serviço público. Tem gente com varinha de condão aí, falando que vai resolver, e é alugador de sala de cirurgia. Então nós temos que ficar atento para nós não cair em outra armadilha. Né? Nós caímos no da Copasa, falaram que ia tirar a Copasa, que ia parar de pagar esgoto, que ia ter eliminador de ar, que a faixa azul ia acabar, e nada disso aconteceu. O povo foi enganado. E agora tem gente com varinha de condão falando que vai resolver o problema da saúde e é alugador de sala de cirurgia. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não cair de novo numa outra fake news. Numa outra roubada. Né? Então, hoje o que a gente viu o quê? Ipatinga maquiado. O governo teve coragem de ir na policlínica, fazer uma fachada, pintar, inaugurar, e lá dentro a obra nem concluiu ainda. Ele teve coragem de ir no Nateia, do núcleo lá para atendimento da criança autista, né, no núcleo lá que foi criado. Núcleo fantasma. Núcleo fantasma. Ele não existe, ele não funciona. Vai lá para você ver, lá dentro não tem uma cadeira, lá dentro não tem uma mesa, tá enganando o povo de Ipatinga, né, fazendo maquiagem. Agora estão pintando a prefeitura. Ela tá toda quebrada por dentro, 3 anos a obra. Quebrou o comércio do centro. Quebrou. Tem lugar que tinha 4 restaurantes numa rua, tem 1 hoje. Por quê? Porque tem 3 anos que tirou a prefeitura daqui. Agora ele tá lá pintando por lá de fora e ainda tem blogueiro,
aí colocando a foto dela pintada, falando que a obra está em andamento e está terminando. Maior mentira. Lá dentro tá tudo quebrado. Dá Então nós vamos acabar. de mosquito de dengue. Tudo. Acabar com maquiagem e fazer de verdade. Olha, o Marcelo GM05 está dizendo, não é só o trânsito que está caótico, é isso que nós estamos dizendo aqui. Não é só o trânsito que está caótico em Ipatinga, o atual governo deixou tudo caótico, nada funciona, né? Ele está dizendo aqui. Bom, passei numa unidade de saúde, aí a área até do doutor Juliano, mas na visita que nós estamos fazendo, e eu fiquei muito triste ao ver uma paciente me chamar lá dentro para me mostrar que lá não tinha dipirona. 2 bilhões de reais. 2 bi. Então não é só, tá caótico, não é só no trânsito. Na saúde também. 2 bilhões. Fernando, esse fim de semana veiculou nas redes sociais um pote que vem com soro, que é utilizado na UPA. Acabou o soro, eles furaram o pote, o paciente fazer xixi lá dentro, porque não tinha marreca. Para quem não conhece, marreca é primo primeiro do pinico. Né? Aquele pinico que a gente tinha na roça. Lembro que vovó botava debaixo da cama quando eu era menino. É primo daquele. Não tinha marreca. O paciente estava fazendo xixi dentro de um pote de soro cortado. Eu imagino se fosse meu pai, com 81 anos, que tivesse ali que fazer xixi dentro do negócio daquele. Que tristeza. 2 bilhões de reais o orçamento da cidade. Não tem dipirona e não tem pinico. Doutor, e doutor Juliano, nessa mesma postagem mostrou o banheiro também lá, né? Tem que recuperar tudo. O banheiro tava da pediatria, petição, da nessa pediatria, mesma aí. Uma petição de miséria. Eu tenho uma conhecida que me mandou uma foto essa semana, ela tem um problema gravíssimo de coluna, gravíssimo, sentada e toda torta numa cadeira. Não tinha maca para ela deitar. Isso aconteceu essa semana. Então, assim, chega a ser desumano o tratamento com as pessoas com relação ao que está acontecendo. Maquiagem cai, aparece o problema, né? Agora, solução, não estou vendo, não. Nós vamos ter que colocar a solução em prática. Muito trabalho pela frente, mas disposição não vai faltar. É por isso que nós estamos falando que nós vamos cuidar da saúde com quem entende de saúde. E nós vamos fazer o Hospital da Criança, esse plano maravilhoso que nós vamos colocar em prática. Eu gosto sempre de dar o exemplo, porque eles falavam que eu viajava quando eu falei que ia fazer 2 creches aqui na cidade em 2 anos. E nós entregamos a Padre Efraim Solano Rocha e entregamos a João Dornelles. E entregamos a escola Arimalta, que estava toda quebrada. Então, eu gosto desse desafio. Quando eles falam assim, você não vai fazer? Eu gosto. Eu lembro quando eu saí do Barra Alegre, no último dia de campanha, quando nós ganhamos a eleição extemporânea, a dona falou assim, o senhor promete que vai fazer a creche? E eu fui lá agora domingo, ela me deu um abraço e falou, o senhor fez mesmo. E a creche está lá. Então nós vamos fazer o Hospital da Criança, nós vamos mudar essa história. Tomar cuidado, eu repito, para não cairmos na história do Boitatá de novo. Esses caras que ficam falando que vão fazer, que na verdade não conhecem nada de saúde e estão prometendo coisas que não vão fazer. São, na verdade, alugadores de sala de cirurgia e ainda costuma não pagar o médico que fez a cirurgia. Então vão vigiar para a gente não cair em armadilha de novo. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final, né, do nosso podcast, do nosso episódio aqui, tratando das questões da mobilidade urbana. Doutor Juliano, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Você, o Nadielo, né, os nossos amigos que estão nos vendo, né? Deixar bem claro que quem tiver a oportunidade, eu sugiro que faça, leia o programa de governo, né? O Nadielo foi muito feliz na equipe que ele colocou para fazer. E é um programa de governo que é para recuperar o que foi estragado e pensando em Ipatinga para os próximos 40 anos. Isso é uma realidade que precisa ser colocada porque isso é gestão, não é tentar tapear as pessoas. Com certeza. Naná, o que você pode dizer para a gente fechar, né, esse nosso bate-papo hoje para a população de Ipatinga, quando vem essa questão, né, mobilidade urbana? Olha, eu vejo que nós estamos no caminho certo pelo número de pessoas que estão participando aí com você, Sim. fazendo perguntas, dando sugestões. Isso mostra que é algo que realmente está tocando no dia a dia da nossa população. E essa é a nossa meta, é fazer tudo aquilo que pode ser feito nessa cidade para melhorar a condição de vida do ser humano, das pessoas. O que nós queremos é cuidar de gente, e cuidar de gente é você cuidar da saúde, da educação, da condição de trabalho, de poder trazer de novo investimentos para a nossa cidade.
Então isso é que me preocupa. Eu sempre, as pessoas às vezes me perguntam assim, você é da direita ou você é da esquerda? Eu falo assim, eu sou de uma equipe que está preocupada em cuidar das pessoas, em cuidar da cidade de Ipatinga e não deixar faltar de pirona dentro do posto de saúde e fazer o trânsito de Ipatinga deixar de ser um nó. Eu faço parte dessa equipe de governo que vai trabalhar em prol da nossa cidade. Então, eu só quero agradecer a confiança de todos e, mais uma vez, pedir o voto. Quem não pede... Como é que Neném Prancha falava? Quem pede, recebe. Quem desloca tem preferência. Quem desloca tem preferência. Então, doutor, vamos pedir todo dia. E plagiando Neném Prancha, vote Naná, vote 40 e aperta lá o confirma. Naná e doutor Juliano. Tem aquela dupla, Henrique e Juliano, agora tem Naná e Juliano. É 40. É isso aí. Muito bem, quero agradecer ao Ézio Nonato, que enviou aqui também o seu comentário. Nós vamos passar para o Naná responder. Também a Nari Pereira está dizendo que falta fiscalização, nós já falamos sobre isso aqui, o trânsito está jogado às traças. Bom, todos que participaram, o nosso muito obrigado. As perguntas que não puderam ser respondidas aqui, né, ao vivo no nosso podcast, serão respondidas posteriormente. E aguardem, porque na próxima semana tem mais. Que história é essa, Naná? Vocês vão ficar sabendo de mais um tema que vai ser discutido aqui, vai ser abordado pelo Naná e pelo Dr. Juliano, né? Um grande abraço e até o próximo. Que história é essa, Naná? Eu sou 40, sou Naná. É a Naná, o prefeito que cuida de você.